Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Meu nome é Juliana Vanelli e eu estou aqui para mais um momento de reflexão comigo. Bom, gente, eu escrevo as minhas páginas matinais, que eu aprendi a escrever com o livro da Julia Cameron, que eu sempre conto isso para vocês. E hoje, escrevendo minhas páginas matinais, eu parei na metade e resolvi gravar este áudio ao invés de escrever o que eu estava pensando. Assim, eu tenho alguns momentos de pensamentos negativos, todos temos, seja por trabalho espiritual que façam para nós, seja por vibração baixa nossa mesmo, que atrai outros seres de vibração baixa que colocam coisas na nossa mente, ou seja porque é o nosso padrão, talvez seja uma densidade, inferioridade que a gente veio curar nesta encarnação. Então, como dizem os religiosos, orai e vigiai, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos. Eu sempre falo isso, eu sempre friso isso, tem muitos áudios sobre isso, faz quase 2 anos que eu gravo áudio e eu sempre falo sobre isso. E ontem, antes de dormir, assim, eu estava arrumando minha cama para dormir e me veio um pensamento assim, eu nunca fui apoiada para ser artista. E aí, eu logo me trouxe de novo para a realidade, né, mana? Para de se fazer de vítima. Não é, gente, que realmente eu não tenha sido apoiada. Foi a minha visão da realidade é que eu não fui apoiada. Pode ser que o meu pai veja de outra forma, minha mãe, se estivesse viva, falasse outra forma, minha avó, as pessoas na minha volta. Por isso que eu sempre honro muito as pessoas que contribuíram para quem eu sou hoje. Eu tive uma professora de artes no ensino fundamental que ela me ajudou a me descobrir. Esses dias eu fiz uma homenagem até para ela, porque era um dos exercícios do livro da Julia Cameron, O Caminho do Artista, que era para a gente lembrar quem contribuiu para a gente ser artista. E essa professora de artes, ela me ajudou a ter um gosto musical que eu tenho, a gostar de artes plásticas, a gostar de teatro, a gostar de cinema bom. Mas várias pessoas estudaram com ela. E só eu fiquei assim, não estou falando que só eu, mas tipo, eu que tive a força interior, interna, de correr atrás de ser artista numa sociedade que diz que arte não dá dinheiro. Só que é uma sociedade que é meio doente, porque a gente precisa de arte, é uma necessidade. O meu professor de canto lírico fala isso. A arte não é nada. A arte é uma necessidade de todos os seres humanos. Tanto que a gente nasce já dançando, cantando. Quando a gente é criancinha, a gente está ali brincando, imaginando histórias com os nossos brinquedos. A gente já nasce artista, a gente vai perdendo isso. E aí eu pensei isso ontem, nossa, não fui apoiada. Aí eu lembrei de umas histórias de amigas minhas que os pais também não apoiavam. Na realidade do meu pai, ele queria me dar um estudo que eu pudesse me manter na minha vida. E como todo mundo é uma crença social de que ser artista não dá em nada, ele queria que eu fosse advogada. E tá tudo certo. Eu tenho 37 anos, eu não tenho que culpar mais ninguém das escolhas que eu fiz e das escolhas que eu ainda faço. E aí eu tive esse momento e já me trouxe. Porque assim, gente, daí a gente começa a se comparar. Aí você olha assim a grama do vizinho. Daí você fala, nossa, essa pessoa foi apoiada desde criancinha, a fazer aula de piano, a fazer aula de canto, a fazer não sei o quê. Cara, o que a gente tem que lembrar? Que somos seres únicos. E que o meu plano de existência, que eu tracei antes de reencarnar, é diferente da do outro. Eu posso ter vivido muitas mais vidas que o outro, ou menos. Eu tenho karmas diferentes do outro, apesar de que a maioria dos karmas são meio parecidos porque a gente está na 3D. Então aqui é o medo da morte, medo da falta de dinheiro, medo de passar fome, todos aqueles medos que acontecem porque a gente está na 3D. É denso, a gente tem karma, então é estartado isso na gente. Mas não dá para se comparar com o outro. Não dá. Porque assim,
talvez o que precisava crescer em mim é essa minha força interna. E eu precisava de um ambiente propício para isso. E esse ambiente seria uma família que não estava nem aí. Se eu pintava quadro quando era pequenininha, que eu escrevia poesia quando era mais nova, que eu escrevia muito. Gente, eu era assim, tipo, eu entrava no meu banheiro, aí os azulejos, para mim, pareciam pinturas. Eu sempre achava desenhos nos azulejos. Aí eu pegava, tipo, folhas em branco e começava a desenhar no papel. Eu colocava uma almofada no banheiro. Nas aulas de artes, era eu que comandava. Eu falava assim, olha, assim, eu tinha as ideias criativas para as apresentações e eu falava, a gente vai fazer assim, assim, assado. E saía bom e a gente sempre tirava a nota máxima. Tipo, eu era meio que uma diretora cênica, bem nova. E eu escrevia muitas coisas. E aí, isso foi sendo minado com o tempo. Tanto socialmente, tanto pela falta assim, dessa força interna que a gente não tem como ter quando criança. A gente precisa, assim, do alimento, do incentivo dos outros. Mas aí eu cresci sem esse incentivo. E eu tive essa força agora de falar, não, é isso que eu quero fazer. Eu vou atrás disso. Então, eu tive que me autoconhecer, saber o que eu queria, alimentar o meu emocional, o meu mental, arrumar o meu psicológico, arrumar minha autoestima, principalmente, porque se a gente não se ama, se a gente fica o tempo todo se achando menos, se comparando, querendo o que o outro tem, olhando para fora e não para dentro, é óbvio que a gente vai ser minado, que a gente não vai conseguir sair do lugar. Então, o que eu te chamo hoje, eu estou falando de ser artista, de cantar, de interpretar, de qualquer coisa. Mas sei lá qual é o teu sonho. Talvez, sei lá mesmo qual é o teu sonho. E você vê, possivelmente aquilo que é a sua missão de vida é aquilo que é mais difícil para você. Não vem assim tanto de mão beijada. Mas é uma coisa que está em você desde que você era criança. Entende? E não adianta você ficar se comparando. A sua missão, o seu aprendizado é único nessa vida. As coisas que você tem que passar, ninguém vai passar por você. Por isso que eu sempre falo, o psicólogo, eles ajudam a gente, os terapeutas, mas o trabalho sujo tem que ser feito por nós. Isso é a nossa cura interna, ninguém vai fazer. As pessoas podem contribuir, mas elas não vão fazer o trabalho. Então, é você se observar, parar de se cobrar, ser mais amoroso com você. Tá, tudo lindo falar, mas eu não tô falando da boca pra fora, gente. Vocês não têm noção de quanto que eu me cobro. Porque, eu tive uma infância onde as pessoas me cobravam. Eu sempre falo isso, mas se a cobrança não estivesse em mim, eu nem ligaria. Todas as coisas que a gente sente, que a gente faz, estão em nós. E é em nós, é somente em nós que a gente tem que curar. Não é no outro, não é na sociedade. Tirar as crenças que limitam, as amarras mentais, as prisões mentais que nos limitam de ser o que a gente quer. E isso independente da idade, porque às vezes antes você não tinha maturidade para lidar com certas coisas suas. E hoje você tem. E a gente vai evoluindo. Então, não pensar, eu estou muito velha. O outro pode, eu não posso. O outro teve oportunidade, eu não tive. Eu não estou falando de meritocracia, daquelas coisas horríveis. Não é isso. Tem muita gente que não tem oportunidade de estudar, que não tem acesso à arte. E que também isso é uma responsabilidade nossa que temos de levar para essas pessoas, de ser essa professora de artes que eu tive para os outros. Quando a gente sabe a obrigação, a responsabilidade é maior. Então vamos ajudar os outros e vamos nos ajudar a nos encontrar. Não vou conseguir falar mais, eu não sei se vai ficar truncada, que vai acabar a minha hora aqui. É isso, gente. Bora atrás do que faz o nosso coração quentinho.